Olá, tudo bem? Meu nome é João Stefan e a gente está na nossa última aula das nossas aulas de MIT App Inventor. Nessa aula, faremos um jogo do zero como inspiração para novos projetos que vocês poderão criar. Dito isso, vou passar a palavra para o Marcelo, que vai mostrar todo esse passo a passo. Eu sou o Marcelo, aluno de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora, e para a atividade vou fazer como exemplo um jogo semelhante ao tênis de mesa, onde você controla uma paleta e tem que rebater uma bola para acertar o seu oponente. Então, primeiro, vamos criar o projeto, aula 9. E aqui primeiro vamos colocar o canvas, né, a pintura, para colocar todos os elementos do nosso jogo. Chama ele de fundo e colocar ele para preencher toda a tela. Vou arrastar a bola e dois sprites, que seriam as nossas paletas, uma do oponente e a outra do jogador. Vou até renomear aqui para facilitar depois. Eu já consegui um sprite para colocar, um retângulo preto. E aqui eu vou colocar as dimensões dele, a altura e a largura. Depois de alguns testes eu determinei como altura 10, largura 70 pixels. Agora nós vamos para os blocos para colocar o código em si. E a primeira coisa que temos que fazer é determinar o que acontece quando a tela inicializa. Então colocamos esse quando, aí o nome da tela, inicializar, a screen1. E quando ela inicializa, vamos ter que ajustar ela para a tela de quem está jogando, né? Importante fazer todas elas serem ajustadas para qualquer celular. Então colocamos esses dois blocos aqui, ajustar fundo ponto altura e ajustar fundo ponto largura, para comportar o tamanho da tela lá do screen1. Também temos que ajustar a posição do oponente, do jogador e da bola. Então, para isso, colocamos o chamar oponente.mover para, e o x e o y vão ser a posição deles na tela. O x, que é a posição dele na horizontal, vamos colocar ela como no centro. Então, para isso, a gente pega essa símbolo de divisão e a gente divide simplesmente a largura do fundo por 2, para ele ficar exatamente no centro. O Y é a posição dele vertical na tela. Como queremos que ele fique lá em cima, a gente coloca um número bem pequenininho. Então, depois de alguns testes, eu determinei que 10 é um número legal. Fazemos a mesma coisa para o jogador. Esse aqui, o jogador, nós queremos que ele fique com o Y lá bem alto, né, para ele ficar lá embaixo. Então, para isso, para ele ficar também a 10 pixels de distância do fundo,
ou 20. Então para isso, para ele ficar 20 pixels de distância do fundo, também um valor que determinei que ficou bom, nós só colocamos essa conta fundo.altura menos 20. Finalmente também temos que mudar a posição da bola. E para isso nós queremos que ela fique exatamente no centro da tela. É só colocar essa conta de fundo.largura e fundo.altura sobre 2. Dessa forma, quando inicializamos o jogo, para ver como que está, ele vai automaticamente ajustar tudo na tela para comportar no seu celular. Agora podemos ajustar o intervalo dos itens da tela, né, da bola, do jogador e do oponente, para melhorar a velocidade com que é atualizada na tela, né, enquanto ele se movimenta. Isso aqui é importante daqui a pouco, quando formos configurar o movimento dos itens. E o valor de 30 já é bem suficiente para o que queremos fazer. Valores menores deixam a atualização mais rápida, então a bolinha se move mais rápido também. Bom, ajustando essa função de inicializar, nós podemos fechar ela. E agora nós queremos começar o jogo mesmo. Eu quero que quando clicamos na tela, o jogo começa a rodar. Então para isso a gente coloca quando o fundo.tocou, a bolinha vai começar a se mover para alguma direção. Então primeiro nós ajustamos uma direção dela. Uma direção aleatória. Essa função de direção recebe um ângulo em graus. Então, como queremos que ela vá para qualquer direção, se quiser pode configurar outros valores também para testar. Eu coloquei de 0 até 360 para ela ir para qualquer lado da tela. E depois de ajustar a direção, nós ajustamos a velocidade. Eu coloquei como velocidade 10 mesmo. Se colocar mais um valor maior, vai ficar mais alto e vai ficar mais difícil o jogo também. Agora, se nós testarmos o jogo, vai ver que sempre que você clica na tela, a bola vai para uma direção e se movimenta. Mas nós não queremos isso, nós queremos que ela só inicialize uma vez. Então, para isso, nós podemos criar uma variável global iniciar. E se o jogo não tiver iniciado, tudo isso que nós programamos vai acontecer. Aí agora, se você ver, o jogo não vai mais reconfigurar sempre que clicamos na tela, só vai funcionar na primeira vez. Agora nós vamos configurar a colisão da bola. Sempre que ela alcançar a borda, nós queremos que ela quique e não trave, né? Então para isso nós temos essa função de quando bola 1 ponto alcançou borda. E sempre que isso acontecer, nós chamamos a função de quicar. E com o parâmetro borda, é só puxar que ele obter borda. E também nós queremos configurar a colisão dela com o outro sprite, né, com o oponente ou com o jogador. Nós queremos que ela também quique.
Então fazemos de forma semelhante, quando ela colidir, nós chamamos a função de quicar. Só que aqui nós temos que determinar se ela vai quicar ou para baixo ou para cima, né? Então para isso a borda vai mudar dependendo de onde ela quicar. Então colocamos essa função se. Se ela quicar com o jogador, que seria esse outro, significa que ela está quicando lá embaixo. Então, nossa borda vai ser sul. A direção dela vai ser sul. Se não, a direção dela vai ser lá no norte, ou seja, está quicando com o oponente. Depois disso, se nós formos testar, a bola está quicando tanto embaixo quanto em cima, nas paletas. Agora nós vamos configurar a movimentação do jogador. Então, primeiro eu vou configurar para arrastar. Quando o jogador for arrastado, ele vai mover para o nosso Y, vai continuar o mesmo, né? Nós não queremos que ele mova na vertical, só queremos que ele mova na horizontal. Então na horizontal nós só configuramos esse mover para obter o X atual ali no X, e o Y vai continuar o mesmo. Bem simples. Mas também, só para usar um sensor, podemos usar o acelerômetro. Sempre que você movimentar o seu celular para a esquerda ou para a direita no físico, a paleta nossa também vai mover. Então, para isso nós temos que voltar lá para o bloco de designer, adicionar o sensor acelerômetro e colocar essa função de quando o acelerômetro tiver uma aceleração alterada, né, o jogador se move. Aqui podemos só ajustar a velocidade dele para a aceleração dele do celular em X. Só que se você testar, ele vai se movimentar na direção contrária. Então para isso nós temos que colocar uma conta de -1. Fazer -1 vezes a aceleração em X para ele se movimentar para a direção que a gente quer. Se você achar que está muito lento, você pode aumentar essa velocidade também. Só colocar mais contas em cima desse X aceleração. Deixa eu configurar a movimentação do jogador. Nós vamos para a parte mais difícil, que é a movimentação do oponente. Queremos que ele tente mais ou menos acompanhar a bolinha. Então para isso vamos primeiro criar um procedimento para a movimentação do oponente. Eu vou chamar esse procedimento de movimento de oponente. Então primeiro nós vamos mudar a direção dele, colocando esse se, então, se não.
Então esse si vai receber a direção que a bolinha está se movimentando. Lembrando que ela se movimenta, que a direção da bolinha é em graus. Se nós formos lá na matemática, nós conseguimos determinar que a bolinha vai estar indo para a esquerda se a direção dela for entre 90 graus e 270 graus. Então, configurando se a bolinha está indo para a esquerda, logo a direção do nosso oponente também tem que ser para a esquerda, para ela acompanhar a bolinha. A direção para a esquerda seria 180 graus. Se não, o nosso oponente vai ter que se movimentar para a direita, 0 graus. Ajustada a direção, nós temos que ajustar a velocidade dele. Mas é sempre bom colocar ele mais ou menos, a velocidade dele mais ou menos igual à velocidade da bolinha. E então, para isso, nós temos que descobrir qual que é a velocidade na horizontal da bolinha. Para isso, nós fazemos uma conta que é velocidade da bola vezes o cosseno da sua direção. Assim a gente consegue a velocidade horizontal dela. Se fosse seno ao invés de cosseno, nós teríamos a velocidade vertical. E puxamos também o absoluto para nós não termos velocidade negativa nesse caso. Configurado o movimento do oponente, nós podemos passar para a contagem de pontos. Depois que configuramos o movimento do oponente, nós podemos chamar essa função que nós acabamos de criar sempre que a bolinha colidiu, alcançou alguma borda ou quando tocamos no fundo, né? Para que comece a funcionar. Agora, sempre que formos jogar, a nossa paleta do oponente vai se movimentar junto com a bola. Agora, podemos colocar finalmente a contagem de pontuação. Então, para isso, eu vou colocar duas legendas. A legenda 1 para a pontuação do oponente e a legenda 2 para a pontuação do jogador. Pode ver, nós podemos alterar esse texto ali para alguma coisa. Vou colocar como 0 para inicializar para falar que nós temos 0 pontos.
Agora nós temos que inicializar duas variáveis globais para contagem dos pontos. Então nós temos os pontos do jogador e os pontos do oponente. Todas elas começam com 0. Agora, para ganhar ponto, temos que configurar isso sempre que a bola alcançar a borda. Então, para isso, nós colocamos esse se, então, se não, se. Se a borda for a borda de cima, a borda superior, significa que o jogador ganha ponto. Se não, se a borda for a inferior, significa que o oponente ganhou ponto. Então é isso que nós estamos colocando nessas variáveis de controle. A borda superior nós colocamos como 1. A borda inferior é menos 1. Então, sempre que a bola alcançar a borda superior, nós ajustamos os pontos do jogador para o ponto do jogador mais 1. Ou seja, ele ganhou 1 ponto. A mesma coisa caso ele alcance a borda inferior. Só que agora vocês querem ajustar os pontos do oponente. E não só isso. Além de ajustar a pontuação, nós temos que também alterar a legenda. Para isso nós temos a função ajustar texto. Lembrando que a legenda 2 é a legenda de baixo, a legenda 1 é de cima. A legenda 2 seria referente ao do jogador. Então nós temos que ajustar ela para os pontos do jogador que nós acabamos de mudar. A mesma coisa para o oponente. Mas não só isso. Além do ponto ser marcado, nós temos que voltar à posição inicial. Tudo no centro. E travado. Então, para isso, nós vamos criar um procedimento chamado reset. Mas para a gente voltar à posição inicial. Nós ajustamos que o jogo está parado. Então a variável global de iniciar, que nós criamos lá no início, volta para falso. E nós vamos mover tanto o oponente quanto a bola para a posição inicial. E para isso nós vamos puxar as funções que criamos lá na inicializar, vai ser igual. E só colocamos dentro desse reset. Mas não basta só mover eles para a posição inicial, nós temos que setar a velocidade deles como 0 também. Senão eles vão começar a se movimentar assim que o jogo for resetado. Então, para evitar isso, só colocamos a velocidade deles para 0.
A do jogador você pode fazer isso também, mas acaba não precisando, porque é o próprio jogador que se movimenta. Então nesse caso é meio redundante, não precisa. Configurando a reset, nós temos que colocar esse procedimento assim que os pontos forem ajustados, né? Nós só chamamos essa função reset quando a bola alcançar a borda superior ou inferior. E assim nosso jogo está pronto. Pode ver, podemos testar o jogo agora. Ele está funcionando. Quando marcamos um ponto, tudo volta para o início. E a pontuação aparece ali embaixo. E ele em cima também. Caso a tela não esteja perfeitamente ajustada para você, você pode alterar na função de inicializar, assim, alterar a altura, a largura. E é isso o jogo para essa atividade. Pode fazer o seu próprio, só que é importante que cada passo seja bem entendido. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sigam a Escola de Games nas redes sociais, assim como o nosso Get da Engenharia Computacional. Valeu!